Olá, amigos e amigas. Estamos iniciando nossa economia e desenvolvimento dessa semana. Aqui, ó, está chegando setembro, a primavera está vindo aí e quem está indo embora é esse coronavírus que nos atrapalhou a vida, fez uma devastação nas nossas almas, na nossa economia, nas nossas finanças, nos países. Enfim, muita coisa agora, a partir dali, vamos começar agora a repensar, né? E essa nova realidade que nos atingiu e vai atingir, certamente vai mudar procedimentos e tomara que, eu tenha certeza, que nós tenhamos tirado boas lições desse período que ficamos assim praticamente morando em cavernas, né, proscritos e prostrados diante da pandemia, tenha servido para que nós possamos nos renovar a mente, renovar o coração e olhar para outros valores e dar mais valor àquelas coisas que realmente importam, né, que é a questão do espiritual, da nossa vida interior. Isso, a partir daí, nós vamos ter esta renovação. Então, que chegue setembro, que venha a primavera e que nós possamos renovar nossas mentes e as nossas vidas. O nosso Economia e Desenvolvimento é patrocinado pela Coperpua, crédito cooperativa para municipários, sede própria da Coperpua ali na Alberto Bins 325, nono andar. O telefone da Coperpua está aí, 3284-2600. Nosso amigo Túlio estará de volta a semana que vem aí, o Túlio, que é o presidente da Coperpua, nosso grande mestre. E a IES Manutenção Predial executa serviços preventivos, corretivos e de emergência em prédios, sejam comerciais, residenciais, com fornecimento e instalação de equipamentos em geral. Faça contato, telefone 3276-3945 e contrato de manutenção global. E Nardon Inazzi, auditores e consultores, 60 anos, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. O nosso Economia e Desenvolvimento sempre, claro, começa, né, já com uma marcha acelerada no espaço conversando sobre contabilidade. E nesse espaço, Cristiano Buchor, como é que está, Cristiano? Tudo bem, Silvio? Esperando a primavera também aí, que bom, né, Tio? Que bom, que bom. Uma alegria estar novamente aí no programa, para a gente abrir essa fala, né, que eu acho que é muito importante para nós do Rio Grande do Sul. É importante para toda a vida de todos nós, né? Mas tu estás particularmente importante. Tu tem agora, a esposa está esperando um outro, quarto filho? Sim, está vindo o Benjamin. Ah, o Benjamin, que legal. Benjamin, estamos no aguardo do Benjamin, muito feliz, né, que legal. Que o quarto filho. Fazendo o clã já, né? E chegando na primavera, né? Chegando em setembro, vai ser em setembro, vai nascer em setembro esse guri aí. É para outubro. Outubro. Setembro e outubro são meses maravilhosos, outubro, primavera e tal. Interessante assim, né? Eu já tenho o Matheus, que é de setembro, eu sou de setembro, o Matheus é de setembro. E aí, se o Benjamin vir em setembro, aí... É uma festa só também, uma festa só. Tá vendo por esse lado, né? Economiza, né? Bom, qual é o tema de hoje nosso Conversando sobre Contabilidade? Então, Silvio, hoje eu vim trazer assim, um tema que é bastante recorrente a gente conversar ele nos inícios de exercícios, né? Que são os regimes tributários, Silvio. Então, em frente a uma pandemia, eu gostaria novamente, né, de trazer esse tema pela importância, né? Claro. Hoje a gente consegue mensurar a importância que é uma escolha bem feita de um regime tributário. Por quê, Silvio? Hoje nós temos, como é muito conhecido, nós temos 4 regimes tributários, né? Na verdade são 3, um quarto entra ali, que seria o lucro arbitrado, né? Mas então nós teríamos o quê? Lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado e simples nacional. Então, esses são os 4 regimes que nós temos. Quando eu falo lucro arbitrado, que ele é pouco usual, porque ele demanda algumas situações especiais de fraude, em que as fazendas públicas se utilizam, né, quando não tem fidedignidade aquelas informações daquele contribuinte. Então, elas aplicam essa tributação. O contribuinte também pode optar, mas, em regra, ele é muito pouco utilizado. Tá, Silvio? Mas... qual que é a importância disso? Nós podemos verificar que aquelas empresas que no início do ano optaram pelo lucro presumido, né, que é aquela forma em que mesmo tu não tendo um lucro efetivo, tu presume um lucro para aplicação de imposto de renda e contribuição social.
Então, agora, no meio da pandemia, a gente está vendo a importância disso, né? A importância porque muitas empresas estão gerando prejuízo. Então, essas empresas estão gerando prejuízo, independente destes períodos elas não terem gerado faturamento e não terem pago, porque é uma presunção, tu vai presumir algo sobre um faturamento. Ela não teve faturamento, entretanto, elas tiveram um prejuízo. Esse prejuízo ele não é transportado, então a empresa pode ter tido 3, 4 meses de prejuízo, no quinto ela começa a ter lucro. Então, ela começa a pagar. Claro, lucro não, faturamento, desculpa. Então, ela começa a pagar. Pode ter, ter faturamento, pode ter lucro ou prejuízo. Pode ter lucro ou prejuízo, claro. Mas, em geral, vamos supor que lucro, terminou a pandemia, digamos assim, ela amenizou, porque não terminou, né? Então, ela deu uma amenizada, a gente já vê que os movimentos econômicos, elas estão tendo uma retomada. Nesta retomada, por essa escolha, ele pode, né, na verdade, ele não pode utilizar o prejuízo, enquanto a de lucro real, ela vai espelhar exatamente aquilo, né? Eu tive 5 períodos ali de prejuízo, então, nos próximos períodos em que eu tiver lucro, eu consigo, né, fazer os meus ajustes, né, e aproveitar parte desse prejuízo para me pagar o imposto de fato, né, em que eu deveria, né? Então, o lucro efetivo, né? Então, no final do ano, dependendo também da forma, porque o lucro real, ele também tem mais de uma forma de tributação, que é a estimativa, né? Claro. E o ajuste anual, balanço, suspensão e redução. Então, inclusive as empresas do Simples, né, Silvio? Inclusive as empresas do Simples, as empresas do Simples, elas têm um benefício, nem todas podem optar por esse regime, né? A gente teria que fazer essa análise, né? Mas a empresa do Simples, ela tem 8 tributos ali dentro, né? ICMS, IPI, PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, INSS e SSQN. Então, todas unificadas em uma só forma de pagamento. Claro que essa análise, Silvio, dos regimes de tributação, ela é própria para os contadores. Os contadores, eles já sabem quando o cliente vem, né? Porque quando tu faz uma análise, tu deve fazer essa análise em um cenário igual, né? Vamos pegar faturamento, ramo de atividade, né? Projeção de crescimento, e aí tu aplica esses cenários e faz o teu ponto de equilíbrio e verifica, né, com base nesse teu balanço gerencial estimado, como que vai se comportar o teu faturamento. Claro. Este ano de 2020 foi um ano atípico, né? Todo mundo que fez esse gerencial e essa projeção, com certeza saiu frustrado, né? Porque é muito improvável que os contadores e os administradores tenham acertado, né, essas projeções. Poucos ramos de atividade tiveram uma crescente, a maioria teve uma decrescente, né, Silvio? Com certeza. Assim como as empresas, por consequência, os países, né? Exato. Dado o recado, então. Dado o recado, contadores, administradores, empresários, façam desde já uma análise dos seus regimes tributários, verifiquem a sua situação tributária, vejam qual a melhor forma para 2021. É um ano que promete uma recuperação, então vai ser de suma importância que você consulte o seu contador, veja se você está dentro do melhor regime tributário para a sua empresa, né? Faça as projeções, aplique e pague o imposto justo, né, Silvio? Tá certo. Isso é o que mais a gente quer, né? Não pagar nem mais nem menos, mas pagar aquilo que é justo e aí fica tranquilo com a Receita Federal. Com o leão da Receita Federal. Leão, que não é manso, né? Não é manso, né? E a aresta cada vez mais feroz. Mais feroz. Cristiano, obrigado pela tua participação aqui. Muito obrigado, Silvio. No nosso Conversando sobre Contabilidade. Olá. Nas Escrituras, lá está, você dispõe do livre-arbítrio implantado por Deus, inclusive de crer ou não nele próprio. Qual seja a sua escolha, embutida nela estará uma renúncia. Ou seja, toda vez que eu faço uma escolha, eu estabeleço uma série de renúncias. Daí seria importante você estar absolutamente convencido sobre cada escolha ou decisão que vai tomar em sua vida. Importante nessa hora colocar sua mente a funcionar. Não deixe o coração falar mais alto, como diz a Bíblia, o coração é enganoso. Ter sentimentos é uma coisa, deixar o coração decidir dá em escolhas
perigosas e, em muitos casos, trágicas. Boa semana. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento desta semana, primavera está chegando aí, graças a Deus, nós vamos trazer um pouquinho de descontração também para o programa, né? Porque, afinal de contas, né, depois de toda essa pandemia, todos os momentos de tensão, de terror, né, que nos impuseram muitas vezes, agora é a hora de descontrair, as coisas estão voltando ao normal, na verdade, a nossa vida cotidiana. E eu estou recebendo aqui a Lúcia Gomes, que é pedagomágica, é isso? Pedagomágica? Exato. Que bom te ver. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela presença aqui, né? Uma honra para mim. Muito mágica. Obrigada. O que é ser mágica? Por que tu se tornou mágica? Sabe que essa é uma das histórias que eu mais gosto de contar e é uma das que eu mais conto, porque um dia eu fazia estágio na faculdade de pedagogia e eu era uma professora, como tantas outras milhares que existem por aí. E eu precisava desenvolver um projeto, porque eu pensava que as crianças, elas tinham que querer gostar de ir para a escola. Não era ir para a escola porque tinha que ir. Elas deveriam querer ir para a escola, como eu queria quando eu era criança. Então, eu tive, assim, o olhar cuidadoso para tentar descobrir um assunto, algo que movesse a curiosidade daquelas crianças. E um dia uma menina caiu numa turma de educação infantil e esfolou o joelho. E eu disse para ela, sabia que eu tenho um sopro mágico? Que era o que eu dizia para as minhas filhas quando elas eram pequenas. Porque eu achava que se eu distraísse a atenção, a dor ia embora, né? Então, eu disse que eu tinha um sopro mágico. Tirava a dor no foco da mente. Exato. E ela olhou para mim, Silvia, com um brilho nos olhos que eu nunca vou esquecer e disse, mas se tu tem um sopro mágico, então tu é mágica? Foi ali, sabe? Ali acho que Deus botou, né? o dedo de Deus na minha vida. Foi como se eu tivesse inventado a roda na educação. Porque a diferença era, eu montei um projeto, hoje ele é um método, onde as crianças aprendem conteúdos obrigatórios, como as operações matemáticas, através da mágica. Então, eles não têm que saber, eles querem saber. E isso é fantástico. Porque quem não quer descobrir um número de mágica? Ah, é verdade, é. Bom, normalmente tu faz mágica para criança. Eu já deixei de ser criança há um pouco tempo, é verdade, né? Mas e aí, como é quais são as principais, digamos, mágicas que tu passa para as crianças e que elas gostam? Porque elas devem te dizer, eu gosto dessa, né? De ver eu posso fazer uma mágica para criança, que na verdade é para todas as idades. Claro. E outra que é para adulto. Qual que tu quer primeiro? Qualquer uma delas. Escolhe então vamos para as crianças. Seguinte, eu quero toda a atenção de vocês aqui comigo, tá bom? Porque a mágica é... Aqui, tá cheio de gente aqui. A mágica ela é um piscar de olhos, né? Vamos lá. Silvio, temos 3 bolinhas aqui, certo? Vou deixar bem aqui. 3 bolinhas. E temos... Essa foi a mágica mais antiga que temos notícia. Foi criada no Egito em 1805. Primeira mágica com objetos. Aqui embaixo tem o quê? Tem uma bolinha. Exato, perfeito. Olha que lindo isso. Um passe de mágicas, 2 bolinhas. Vamos fazer de novo? Eu gosto de ver a carinha das pessoas. Ó, o que tem aqui embaixo? 2 bolinhas. Perfeito. E uma aqui em cima, certo? Uma. Ok.
que nada, que nada. Num passe de mágicas, 3 bolinhas. E aí? Não acabou ainda, tem mais. Olha só. Agora, a gente vai brincar com uma coisa que eu gosto muito de dizer, que é brincar de faz de conta, tá? Então, faz de conta que tu tá me jogando uma bolinha daí. Tá. Peguei, botei aqui. Temos 3 bolinhas aqui embaixo e uma invisível, que tu acabou de me jogar, certo? Certo? Num passe de mágicas, temos 4 bolinhas. Que coisa, hein? Tia? E não temos manga, não temos Isso não é cartola. milagre, isso é mágica, né? Isso é mágica. É um talento, um pouquinho de talento, esforço, né? Claro, treino. claro. Muito treino para fazer essas Muito. mágicas? Muito treino, né? Muito. Quantos anos, Lúcia, tu já estás com essa... Essa pergunta, esse sopro mágico veio em 2012. De lá, eu fui me capacitar para poder ser uma mágica conceituada, formada, que pudesse realmente trabalhar com isso profissionalmente. Silvio, tu acredita em previsões? Previsões eu acho que a gente constrói, mas de qualquer maneira, acredito. Acredito. Eu queria que tu dissesse que tu acreditava mesmo. Acredito. Eu tenho uma previsão aqui, ó, nesse papel, Tá. certo? E eu gosto de dizer assim para as pessoas, porque às vezes as pessoas dizem, mas é combinado. Se fosse combinado, que graça ia ter? A gente não ia se divertir, né? Então, aqui tem uma previsão. E aqui tem um envelope com 5 números, tá? Eu vou entregar a previsão para ti. Tá aqui. Pega. Isso. Ok. Silvio, eu vou pedir que tu escolha um desses número. números. Tá, escolhi. Onde cada número vai representar um símbolo. Tá. Por exemplo, aqui tem o círculo, o quadrado, uma cruz, umas ondinhas e uma estrela, certo? Que corresponde a cada um desses números. Qual desses números tu quer que eu corte? O 3. 3. Perceba que depois que eu cortar, tá cortado, não tem por que trocar, é a última chance. Quer o 3 ou quer trocar? É o 3. Ok. Então, eu corto aqui. E vamos ver que símbolo que tu cortaste. Observe, se fosse o número 1 seria a estrela, o número 2 o quadrado, o número 3 o círculo, o 4 a cruz e o 5 as ondinhas. Confere? Confere. Por gentileza, Silvio, abre o papelzinho que está escrito na tua mão e diz o que está escrito. Você cortará o círculo. Olha só, tá aqui. Bacana, né? Gurizada, vamos aplaudir, né? Muito obrigada. Que legal, né? Vamos fazer uma de raciocínio rápido? Vamos. Porque assim, ó, quando a gente fala em educação... Essa eu não sou meio... Eu sou meio grosso, lá da fronteira, Não, né? mas tia? é economia e desenvolvimento, Bom, vamos se então puxar. Tá, vamos lá. Sou lá de Uruguaiana, né, tia? Olha só. Falando nisso, tu é natural de Porto Alegre? Sou daqui mesmo. de Porto Alegre. Na verdade, hoje eu já sou mais do Tu é uma mundo verdadeira até... capitalista, né? Eu da capital, sou. né? Sou de onde o povo me chama. Olha só. Vamos fazer uma de matemática? Vamos lá, matemática. Então, assim, eu vou fazer uma previsão de um número, tá? E vou deixar ele aqui em cima da mesa. É legal porque as coisas a gente não tem como trocar, é muito limpo os sim, números, né? Então, eu vou escrever um número aqui, não pode olhar. Tá. Olha pro lado. Tá. Então, esse número vai ficar aqui, debaixo dessa caixinha. Silvio, eu quero que tu escreva aí na tua folha 1 milhar, um número que tenha 4 algarismos. Tá. Escreve aí. Não, eu posso olhar. Ah, tu pode olhar? É, a gente vai interagir com essa mágica juntos. Que número deu? Que tu escreveu? 2.000. Eu acho que se tu misturar mais números, fica mais difícil, é mais desafiador. Pega 4 números diferentes 4 e números coloca diferentes. isso. Depois, no final, eu vou te dizer por quê. Qual é o número? Quais os números? Qual é o número que tu escolheu? Esse milhar agora, qual é? 1.500. 1.500, ok. Eu vou escrever um número aqui embaixo, Tá. Eu escrevi 8.499. Coloca aí embaixo do teu 1.500, 8.499. Tá. Eu quero agora que tu escreva outro número. Se tu te perdeu aí na folha, porque tá apertadinho, eu posso fazer aqui na minha, a gente faz juntos. Tá. Me diz outro milhar. 3.100.
3.100. Eu escrevo outro número aqui embaixo. Tá. Escreveu 6.899. Essa soma tem que dar o número da previsão do papel. Então, vamos lá. Somando aqui. Quer somar aí e me dizer ou a gente faz juntos? Vai junto aí, vamos ver. Daqui a pouco eu não sei mais somar, né? Sabe, sim. Senão a gente faz até acertar. Tá. Que número deu aí? 13,099. Ixi, não. Vê se de novo aí, faz essa soma aí, vê se está certo. Ó, olha aqui para o meu papel. Ah, não, tá, mas o 689, nós não tinha colocado. Agora sim, 19,998. Isso mesmo. Tá certo? Tá certo. Ô, Silvio, seria incrível, incrível, se a previsão que está nesse papel fosse exatamente o número 19.998. Que maravilha. Obrigada, obrigada. Olha, isso tem muito mais, né? Como nós temos pouco tempo aqui, nós já Ai, vamos fazer mais uma, então. Mais uma, então. Ai, mais uma. Então. Essa eu amo de paixão, minha preferida, não podia deixar fora. É a última, então. Ai, sério, que dó. Ai, que dó. Triste. É a principal. Tá bem, vamos lá. Que cor é esse baralho? Olha, isso aí é azul gremista. Azul, né? É azul. Exato. Eu quero que tu escolha uma carta, Silvio, qualquer uma. Então, eu vou ir passando as cartas, a hora que tu separa, eu paro, tá? Tá, para. Ok? Essa carta aqui, grava. Tá. Tá, deu. Tá, então eu vou pegar ela aqui, vou separar, vou colocar o baralho e coloco essa carta aqui em cima, certo? Tá, certo. Vou cortar em algum lugar. E que cor era o baralho? Posso dizer? Que cor era? Não, o baralho aqui, as cartas eram azuis, né? Azuis. Olha que legal isso aqui. Parecia uma carta vermelha. Ô, Silvio, seria incrível, novamente eu te faço essa pergunta, se essa carta vermelha fosse... Aquela que eu... Exatamente. Vamos Justamente a carta que tu escolheu seria impressionante, né? Vamos ver se é? Vamos. 3 de copas. Não acabou, olha que bonito. 3 de copas eu vou botar dentro da caixinha. Deixa eu achar uma caixinha aqui. Bom, vou colocar aqui, debaixo da tesoura. 3 de copas, tá? Tá. Agora, tu disse pra mim pra eu parar. A hora que tu quiser, a gente vai escolher outra carta. Aí. Grava essa, Tá. certo? Poderia ser, Silvio, qualquer uma. Tá. Poderia ser qualquer uma. Tá. Foi essa. Essa carta que tu acabou de escolher aqui, adivinha? Seria muito legal se ela tivesse passado pra cá, né? Ah, que maravilha. Que coisa fantástica. Isso não é mágico, é milagrosa. Opa! Né? Bom, me diz uma coisa, Lúcia, me diz uma coisa. Claro que isso aí em escola tá, é muito pedagógico, isso desperta muitas coisas, traz alegria, traz diversão, enfim, traz, eu acho que alguma coisa mágica dentro do ser humano, né? Como é que tu faz em escolas onde mais tu trabalha? Sim. Eu tenho um grupo, um seminário que eu faço na Uniriter, que eu coordeno para a Faculdade de Pedagogia, que foi onde esse trabalho nasceu. Trabalho com palestras em empresas falando sobre o encantamento, como encantar o cliente. Lá em Lajeado, né? Estive, foi incrível. Estou voltando a Santa Clara para fazer uma formação com todos os professores da cidade também. Uma honra para mim. Sobretudo, né, Lúcia, num momento como esse, que as crianças também, como nós, né, somos afetados por essa coisa toda. Isso é algo que desperta, estimula, né? Transforma. E não tem idade, né, Silvio? Todo mundo é apaixonado por isso. Eu me senti uma criança, o pessoal estava uma criança, né? Não dá tempo de mais uma, minha só, né? não dá tempo. Dá tempo de mais uma? Mais uma, rapidamente. Ai, rapidérrima, super rápida. Ela se empolga, é entusiasmada. Eu adoro. Fazer o que faz, exatamente. Né? Olha só, a gente tem algumas cartas aqui, certo? Sim. Escolhe uma delas. Tá. Qual é? O J, eu nem sei como é que chama Coringa. isso. Coringa. O Coringa, perfeito. Tá, coloca o Coringa aqui. Silvio, tu acha então que tu é dono das tuas escolhas? Sim. Que cor é esse dorso das cartas? Vermelho. Vermelho. Aqui, vermelho. Vermelho. Vermelho Vermelho. e vermelho. A única carta que não era vermelha era tua. Viu só? Que maravilha.
Lúcia, muito obrigado. Olha Muito aqui, obrigada. ó, foi fantástico. Voltará mais vezes. Com certeza. Aí, então, os contatos, diz aí o contato para a pessoa. Meu telefone é 9981-56806 e o meu Instagram é lucia.gomes7121. Muito obrigada. Parabéns, Lúcia, sucesso aí para ti. Esse espaço aqui maravilhoso, né? Ocupado pela Lúcia Gomes aí. Vamos então, rápido intervalo, voltamos em seguidinha aí com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nossa Economia e Desenvolvimento. Olha aqui, está chegando setembro, eu vou insistir nisso. Vamos olhar para frente, agora as coisas estão passando. Vamos ter coragem. Não, olha, chega de terror, de temor. Nada vai acontecer, as coisas são... Primavera, mês das flores, né? Mês que desabrocham os sonhos. Então vamos pensar nisso, né? Vamos pensar, vamos mudar. Em Romanos, na Bíblia está escrito, ó, renovai a sua mente. Se você quer mudar, renove a sua mente. Então renove a sua mente, tire o lixo que a Globo e a RBS que botaram na sua mente, tire esse lixo e vamos para frente que vamos ganhar, vamos vencer. Primavera está aí. Gosta da primavera, Jéssica? Ótimo, muito bom. Verão tá chegando, né? Como eu digo, Natal já tá aí. Primavera, ela quer verão, viu? Só já quer verão. Mas o que tá esse nosso agosto? 28 graus? Para mim é um verão. Tá uma loucura, né? Mas já, para nós, com essa questão covídica, é bom que o pessoal saia na rua mais seguro, questões respiratórias, né? Dá uma aliviada, porque a gente é muito judiado aqui no Rio Grande do Sul, né? No nosso inverno, muita umidade. E esses dias que já tivemos, né, Jéssica, de sol, assim, quer dizer, eu fui pro parque todo dia, quer dizer, nós estamos gravando aqui nessa quinta-feira, dia 27, e amanhã já começa a chover de novo, quer dizer, chuva, um pouquinho mais de frio e tal. Mas 5 dias atrás, de 5 dias para trás, quer dizer, nós tivemos dias maravilhosos, primaveris, quase um verão. E a gente tem que aproveitar isso, né? Que depois de toda essa fase aí, esse terror todo eu acho que é um novo reviver, né, Jéssica? Eu acho que foi um momento onde as pessoas foram obrigadas a olhar para si mesmo, né? E como a gente diz, a questão de tu ter que ficar em casa sozinho ou com a tua família faz tu ter que refletir e principalmente tu ter que suportar a tua própria companhia, né? Que isso é uma coisa que é muito difícil, a gente fala, né? Muitas pessoas usam N formas de se distrair, né? As pessoas estão sempre buscando uma forma de se distrair, porque é muito difícil a gente olhar pra gente, né? E principalmente, como eu digo, aguentar a nossa própria companhia. Tem muita gente que não consegue ficar sozinho. Então, isso é muito importante, esse olhar para nós, né? É verdade. E como nós refletimos nas pessoas que estão ao nosso redor, né? As nossas atitudes, no caso. Aquele cara chamado Sócrates dizia assim, conhece-te a ti mesmo, né? Então, é um momento a gente fazer esta reflexão. Bom, Jéssica, nós estamos aqui trazendo a Alessandra Oliveira, que é astróloga e terapeuta transpessoal. Exatamente. Eu acho que a gente quer aproveitar essa nova, não vou dizer era, né? Mas esse novo momento, que a gente, por mais que tenha que trabalhar, tem várias outras responsabilidades, mas a primeira responsabilidade é a gente estar bem emocionalmente, né? Equilíbrio emocional e saúde. Eu acho que isso é uma coisa que vai ficar para todo mundo esse ano, né, Silvio? Não tem como ser diferente. E aí, então, a gente viu, temos a nossa convidada de hoje, né? E que vai lançar um quadro aqui com a gente, que é a nossa astróloga e terapeuta transpessoal, que justamente tem com esse objetivo, né? Ajudar a gente a se entender, né? E como as nossas ações refletem nos outros. Com certeza. Alessandra, muito bem-vinda aqui ao programa. Tá? Aliás, tu é fruto da pandemia, né? Quer dizer, a pandemia criou anticorpos contra ela própria, né? E tu representa isso, quer dizer, para ajudar as pessoas, a partir do teu conhecimento, da tua sensibilidade, né? A passar por essas fases e transpor as dificuldades. Obrigado pela tua presença, garota. Obrigada pelo convite, por estar aqui hoje. Pois bem, eu faço parte, já trabalho com as terapias, já fazem mais de 2 anos. E comecei esse estudo já desde 2008. O que te levou a isso, Alessandra? Na verdade, eu venho de uma família de empresários. Sim. Pai, avô, irmãos. E eu também fui empresária por muitos anos. Paralelo a isso, eu tinha um lazer, o meu hobby era estudar astrologia, estudar os assuntos místicos. E essas coisas vinham como
paralelo na minha vida. Com o passar do tempo, a gente vai se conhecendo, se descobrindo, vendo as nossas possibilidades e descobrindo qual é a nossa verdadeira essência. O potencial, né? O verdadeiro potencial. Quando isso foi aflorando de uma tal forma que aquilo, como se tivesse tomado conta e aquele outro lado, ele foi sendo abafado. Então, com o passar do tempo, acabei vendendo a minha empresa, vendendo o meu negócio e fui assumindo esse novo ser. Mas é um processo de transição e de descoberta, porque a gente leva um tempo para que se consiga trazer para fora, para aflorar aquilo que a gente tem. É como se estivesse guardado no armário, a gente trazer a nossa verdadeira essência. A ideia é que todos nós, como empresários, como pessoas, seres humanos, a gente precisa descobrir qual é a nossa verdadeira essência. E aí as coisas realmente tendem a acontecer de fato e fluir. Isso é uma coisa importante, aliás, que é uma necessidade hoje das pessoas, né? Eu não sei se tu concorda com isso, que quanto mais evoluímos, mais nós estamos nos identificando com esta necessidade de buscar a nossa essência, né? Exatamente. Porque a partir digamos assim, dessas descobertas é que nós descobrimos a própria vida, quer dizer, o nosso significado aqui. Sim, tu falaste a frase de Sócrates, né? E conheça-te a ti mesmo. Essa frase está escrita no Panteão, na entrada do templo, e é a premissa do meu trabalho, é conheça a ti mesmo. É através da astrologia a gente consegue enxergar, não uma astrologia preditiva, onde tu vai dizer aquilo que vai acontecer, fatalista, onde tu não tem mais escolha. A partir do momento que tu descobre e tu conhece a tua verdadeira essência, tu consegue fazer melhores escolhas. A astrologia, ela traz uma energia para o ambiente, uma energia que toma as pessoas, mas que impulsiona a gente para os nossos processos de transformação. E ajuda, digamos assim, as tuas próprias escolhas. Porque, veja bem, toda vez que a gente faz uma escolha, eu até fiz um comentário sobre isso aí, toda vez que tu escolhe uma coisa, ela também traz em torno de si uma renúncia. Sim. Por exemplo, assim, eu fui casado durante 40 anos. Quando eu decidi casar com a minha mulher, eu renunciei a todas as mulheres do mundo, digamos assim. É uma coisa, mas é isso aí. Quer dizer, tu faz uma escolha. Por exemplo, quando eu decidi ser gremista, eu escolhi o melhor time do Brasil. E aí deixei de lado todos os demais. Sabe, Silvio, e tem muito a ver isso. Assim, concorda com isso? Concordo, né? E a Alessandra sabe falar muito mais profundamente do que eu, né? Mas eu queria resgatar essa questão desde a guerra lá, os reis usavam a astrologia como se fosse um planejamento estratégico, né? E uma outra questão que eu vejo muito, foi super importante para a minha vida, né, no processo que a gente veio passando, questão de assumir empresa, esse tipo de coisa, foi muito importante no seguinte sentido, eu achava que ia ser bem como a Alessandra falou, vai me dizer como é que vai ser minha semana que vem e tal. Óbvio que diz alguma coisa como é que os planetas te influenciam, né? Porque nós somos, né, a Lua, o mar não sobe, não desce, como é que não vai influenciar a gente, né? Isso influencia os animais, influencia as lavouras, como é que não vai influenciar a gente, né, que é tão pequenininho. Mas a grande questão e a maior questão que eu posso te dizer como empresária, professora, eu descobri, eu me conheci. Muitas coisas, características que eu não tinha ideia que eu era, eu vi o quanto, eu me vi ali, eu me reconheci. Isso achou, é muito, na verdade, exatamente, né? Tipo, características que eu não sou, sei lá, desconfiada ou preocupada, sabe? Esse tipo de coisa, eu não sou. Nossa, eu sou muito, sabe? Então, como eu digo, ele serve como um planejamento estratégico no sentido de tu ver as variáveis e saber tomar a decisão, mas principalmente entender por que tu está passando emocionalmente naquele período para não ficar arrasado, depressivo, sabe? É um momento, é uma semana. Então, assim, nesse sentido, e como é que isso não vai refletir nos nossos negócios, né, Silvio? A gente está falando num mercado onde a maioria das empresas são pequenas e médias no Brasil, né? Então, a gente está falando de pessoas, a gente fala as empresas... 90%, em torno de 90% é pequena e média. Então, o que é? Aquela pessoa que foi lá, corajosa, abriu o cachorrinho, a carrocinha de cachorro-quente, um restaurante, uma takeaway, ou, né, se virando para ganhar dinheiro. E são pessoas que têm emoções e tem que tomar decisão todos os dias. E como a gente sabe, né, num período de inovar, de se reinventar. Então, a astrologia veio muito para ajudar isso, porque de uma certa forma, as pessoas que tinham auxílio astrológico ou não, tiveram a força que se reinventar, né? A gente agora, ao estudar astrologia, nós, astrólogos e o pessoal, sabíamos que ia acontecer alguma coisa muito forte que ia influenciar a sociedade.
E cogitava-se a hipótese de ser guerra, de alguma coisa, mas a gente não conseguia imaginar, de fato, o que iria acontecer. Uma coisa invisível, né? Exatamente. Mas algo ia, porque nós estamos no céu com uma tríplice conjunção de Saturno, Júpiter e Plutão, que está forçando, e eu acredito que isso seja o coronavírus, que veio para pegar e obrigar as pessoas a se transformar e a se renovar. Inclusive no Apocalipse, na Bíblia está escrito isso, o Apocalipse de João, está escrito que nós entraríamos nesse período todo de tudo que está acontecendo na família, nas relações, no mundo inteiro, com a natureza, está previsto, né? E isso aí foi confirmado por vocês. Exatamente. A astrologia, antigamente, ela começou a ser usada, o céu começou a ser observado quando as pessoas, para plantar. Depois ela evoluiu e os reis e os grandes impérios, quando iam atacar, quando não iam atacar, eles tinham sempre um astrólogo como conselheiro. Napoleão fez muito disso, né? Exatamente. E hoje em dia, a astrologia, com o advento da psicologia e tal, a astrologia foi transformada numa astrologia terapêutica, onde a gente usa para se descobrir. E o grande instrumento de inovação, né? Exatamente. As pessoas agora, nessa pandemia, quem conseguiu aproveitar e entender o que estava por trás, que, digamos, seja o significado de se reinventar, se transformar e se abrir para o novo, essas pessoas, elas estão florescendo. Então, legal. Tem muita gente florescendo. E é como se, assim, precisou se instaurar o caos para começar a se construir uma nova ordem. Essa pandemia, digamos assim, essa conjunção, esse aspecto, ele fica no céu ainda forte. Até dezembro ele começa a se dissolver. Então, assim, as coisas vão se transformar, vem assim, Júpiter e Plutão, eles entram no signo de Aquário em dezembro e eles vêm trazer uma visão de ciência, de tecnologia, quem tiver à frente, quem conseguiu entrar para a tecnologia, quem conseguiu a ciência, a cultura, ele vai abrir. Essa é a tendência. Então, assim, tecnologia, ciência, inovação. Siga o fluxo, né? Não fica parado, necessário. Se não se reinventar nesse sentido, algumas coisas vão começar a morrer, alguns negócios vão começar a morrer, realmente. Mas porque precisa toda essa renovação. Que beleza. Para fazer contato contigo? Através do WhatsApp, 984051156. E eu tenho o Instagram, onde eu dou várias dicas, que é Alessandra, terapeuta astrológica. E a partir de agora, aqui também no programa, dando dica da Alessandra. É isso aí. Obrigado, Alessandra. Um abraço. Sucesso, né? Cada vez mais. Um rápido intervalo, já voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento. Até já. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. Muito bem, nesse espaço do Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo aqui o odontólogo Rubens Martins. Ei, Rubens, como é que está a coisa? Tudo bem, Silvio. Agosto aí, enfrentando a coronavírus. Não está fácil, mas a gente vai passar por cima Eu te pergunto isso porque o odontólogo, né, é uma profissão hoje que trabalha justamente ali, né, onde se diz que se armazena e a partir dali ele entra no organismo que é na boca, né, na parte respiratória. Né? Exatamente. Isso tem atrapalhado vocês, o trabalho de vocês? Olha, a pandemia em si, sim, bastante, né? Em função de todos os cuidados que nós temos que ter com os pacientes, né? Hoje a gente redobrou os cuidados em biossegurança e tudo mais, em função dessa Mas houve também a redução do número de pacientes, né, em função disso? Sim. Né? Especialmente nós que trabalhamos no centro de Porto Alegre, né? Nossa clínica fica bem na Andradas. E como o comércio está todo fechado, as pessoas estão reduzindo muito o fluxo no centro de Porto Alegre. Perfeito. Bom, a odontologia, assim como a ciência médica, ela tem sido sofrido assim um processo de desenvolvimento tecnológico muito forte, né? Sim. Na odontologia, como é que tu vês isso? Que tipo de novas tecnologias nós temos disponíveis? Bom, hoje, Silvio, nós temos, uma evolução tremenda tecnológica e digital dentro da odontologia. Então, nós temos hoje, por exemplo, em implantes dentários,
Em áreas como próteses, em áreas como estética, nós temos um desenvolvimento não só de equipamentos, né, mas também de técnicas e processos que facilitam, deixam o processo de, por exemplo, uma moldagem hoje, nós conseguimos fazer com um escaneamento intraoral. Um scanner digital que nós escaneamos a boca e não há necessidade de fazer uma moldagem para uma prótese, por exemplo. Nós temos, por exemplo, na implantodontia, que é a minha área de formação, nós temos tomógrafos computadorizados que hoje nos dão amparo, né, para fazer um procedimento cirúrgico sem corte, por exemplo. Uma cirurgia de implante sem cortar a gengiva, absolutamente, praticamente indolor, né? Então, nós fazemos a tomografia computadorizada, é feita uma prototipagem. Essa prototipagem é feito um guia cirúrgico. Em cima desse guia cirúrgico é feita também uma prótese provisória e nós conseguimos fazer um planejamento de uma cirurgia virtual. E no ato cirúrgico é feito os implantes, né, com um guia cirúrgico e colocado já uma prótese praticamente imediatamente, no mesmo momento da cirurgia. É alguma coisa muito pouco invasiva e praticamente sem dores, né? Indolor. Hoje a evolução, inclusive dos métodos anestésicos, né? Nós temos hoje anestesia sem agulha, nós temos anestesia sedativa. Essa anestesia sem agulha, ela é superficial ou ela penetra também? Ela penetra bastante também. É mesmo? Nós temos, tipo uma caneta injetora, né, com pressão e ela injeta sem agulha, consegue anestesiar para muitos casos. Assim. E a extração do dente, como é que se ocorre? Tem diferença a extração de antigamente para hoje ou não? Bom, hoje com esses recursos de imagem que nós temos mais modernos, né? Por exemplo, uma extração de um siso, que antigamente nós ficávamos até preocupados pela proximidade do nervo, né? Nós temos um nervo aqui que passa dentro da mandíbula e se houver uma lesão nesse nervo, tu pode ficar com uma parestesia do lábio permanente, né? Então isso é uma coisa muito grave. Então, antigamente nós tínhamos uma dificuldade de visualização, porque a radiografia panorâmica nos dá uma imagem num plano só, né? Enquanto que a tomografia hoje tem a possibilidade de nós enxergarmos em 3 planos. Num corte sagital, enxergarmos a proximidade do nervo com as raízes daquele siso. Perfeito. E tem sisos, às vezes, que o nervo passa entre as raízes. Então, se tu for fazer uma extração simples, de uma maneira convencional, provavelmente tu vai fazer uma lesão naquele nervo. Então, a gente tem que fazer uma cirurgia, planejar a cirurgia com uma tomografia para fazer a cirurgia com a divisão das raízes. Dividir as raízes e tirar uma por uma, sem o risco de lesionar o nervo. Então, essas tecnologias vêm amparando, inclusive, os procedimentos de extração dentária. Que são procedimentos, teoricamente, simples, né? Mas que envolve também um risco, às vezes, muito grande. Principalmente na região de sisos, né? Eu sei que antigamente o camarada ia no dentista, que a gente falava mais em dentista, mas odontólogo, né? Normalmente se fala assim, era um sacrifício, né? O camarada pensava 2 vezes, né? Porque, na verdade, é uma invasão muito... Essa área é muito sensível, né? Muito sensível. A cabeça de uma pessoa é onde concentra maior número de nervos e superfícies de terminações nervosas de dor na cabeça. E na boca também. Nós temos várias inervações que se comunicam, né? Por exemplo, o nervo trigêmeo, nós temos a inervação da mandíbula, da maxila, a inervação dos dentes. Então, isso tudo se comunica. Então, e a inervação da gengiva, tudo mais. Temos o nervo facial. Então, essa inervação toda, ela se intercomunica. Né? E exige um cuidado muito grande para mexer. Então, ali, a gente hoje tem técnicas e procedimentos e tecnologia possível para reduzir e minimizar muito a dor do paciente. Então, a tecnologia vem para isso. Nos auxilia muito hoje na prática clínica, né? Reduzir a comorbidade do paciente, que é a dor pós-operatória e tudo mais. Perfeito. Que outros principais avanços, né, tecnológicos vocês estão... Tu está trabalhando hoje no teu consultório? Bom, hoje nós temos assim, o que está mais em voga hoje, que está começando um processo na odontologia, já vem de algum tempo, mas está começando a permear mais nos consultórios dentários,
é o fluxo, a gente chama de fluxo digital, né? O fluxo digital. O que é o fluxo digital? É um planejamento que a gente faz de cada caso, um planejamento reverso. A gente planeja o que a gente quer lá no futuro e começa a projetar as etapas passo a passo, tudo em ambiente virtual, né? Então, a gente faz um escaneamento do paciente. Hoje nós temos clínicas parceiras, né, que fazem, por exemplo, a Odontoimagem, que é uma clínica, é nossa parceira. Ela possui scanner digital, vem no consultório, a gente faz o escaneamento do paciente. Nós conseguimos fazer, com esse escaneamento, aparelhos ortodônticos invisíveis, aqueles Invisalign ou outros sistemas que também têm possíveis, né? Nós conseguimos fazer, através desse escaneamento, o planejamento digital desse paciente, o planejamento para a colocação de facetas de porcelana ou lentes de contato. Então, não há necessidade de moldagem. Então, a gente faz todo esse planejamento, manda para o laboratório, por e-mail. Não tem mais aquela moldagem que tu manda os modelos para o laboratório, tu manda por e-mail. E fazer aquela moldagem era terrível, né? Tu faz o planejamento, manda para o laboratório, ele faz uma impressão 3D do que tu gostaria que fosse feito no teu paciente. Aí vem essa impressão 3D, nós provamos no paciente se é aquilo que a gente quer, está dentro de acordo com o que o paciente quer de estética e o que a gente quer de função. A gente manda para o laboratório e ele faz a prensagem dessas, por exemplo, uma lente de contato dental, né? Então, hoje simplificou muito os processos, né? O processo ficou muito mais simples, muito mais preciso, porque um scanner digital desses aí te dá uma precisão que moldagem nenhuma te dá. Então, essas são as grandes evoluções, esse fluxo digital hoje, a partir de, eu acredito assim, mais uns 5 anos, vai ser uma realidade de praticamente todos os consultórios dentários. Que beleza. É muito bom até para o profissional, né? Porque, aliás, o serviço fica mais eficiente, mais bonito, né? Quer dizer, ele acaba ajudando muito ao cliente, ao paciente e elevando a sua autoestima, porque nada pior do que ter dentes com problemas, né? Doutor Rubem, muito obrigado pela sua presença aqui. Vamos mais vezes trazer o Rubem aqui para nos mostrar aí outros avanços da tecnologia odontológica que faz muito bem para todos nós. Obrigado, doutor Rubem. Obrigado, Silvio. Até a próxima. Bom, nós estamos no último bloco do programa desta semana e nada melhor do que terminar o programa desta semana com uma grande entrevista aqui, né, com o nosso professor Saul. E aí, professor? É uma alegria, como sempre, estar Começando aqui. a primavera. Tu gosta da primavera? Quem não teve uma primavera, né? Isso aqui é rápido, gente. Isso aqui é rápido. Não dá para brincar com esses caras. A primavera é importante, né? A estação, né? Setembro ele vem com uma energia de encerramento de ano, de fechamento de negócios, né? Um ano difícil, o mais difícil, acho que dos últimos 100 anos, pelo menos. É verdade. Desde 2018, né? 1918. Exato. Que teve a peste, aqui era a gripe espanhola. A gripe espanhola, né? Espanhola, né? Que, aliás, matou no Brasil 20.700 pessoas a gripe espanhola. Silvio, desde o início da pandemia, né, eu fui para as redes sociais, eu me manifestei dizendo que nós não deveríamos ter parado como paramos, que as coisas não deveriam ter sido assim. E hoje, visitando a gente passa a vida hoje visitando clientes, e agora veio a inovação das reuniões online, né, que vieram para ficar. E as pessoas, os empresários, em termos gerais, se sentindo muito enganados, assim, poxa, não precisava ter parado como a gente parou, não precisava, nós poderíamos hoje nós poderíamos naquele momento ter usado alguma, tipo, o que a gente está fazendo hoje, máscara, o álcool e tudo mais, se preservado, mas não parado os negócios, né? Hoje, o ano de 2020, por uma boa intervenção do governo federal, ele foi bastante subsidiado em termos de economia, com o auxílio emergencial, com o crédito. E isso nós chegamos numa situação trágica, né? Mas só para corrigir aqui, a gripe espanhola matou 20.700 no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre foi mais de 2.000 pessoas. Exato, foi uma catástrofe, né, para a época, né? E o mundo não estava globalizado. Não estava globalizado, exatamente. Então, assim, o governo federal ele foi muito assertivo, mas 2021 vem para cobrar a conta. Né? Então, aonde acabam as carências dos empréstimos que foram feitos, aonde o auxílio emergencial não existirá mais,
se avizinhando aí uma reforma tributária aqui no Rio Grande do Sul e uma reforma tributária no Brasil também. Então, realmente é um ano de o ano que vem será um ano de muitos desafios. E entra muito na questão da inovação, da renovação dos negócios, no fato de que a história de sucesso que nos trouxe até hoje não vai nos levar adiante. Então, tem que ter uma reinvenção de tudo isso, né? E a gente começa a olhar, olhando assim, andando pelas ruas, a gente começa a ver e muito triste isso, muitas lojas fechadas, muitas empresas fechadas. E isso é importante tu colocar, Saul, que essas lojas fechadas significam mortes de pessoas também, vidas que se foram, que se elas perderam, digamos, elas adoeceram, muitas delas morreram e outras se suicidaram. O que a gente sempre defendeu aqui, e a crítica que eu faço a todos os governadores e prefeitos, sobretudo aos nossos aqui, foi de que eles só ouviram um lado. Tu fecha tudo, prende tudo, eles acabaram destruindo a economia. Agora estou ouvindo o governador do estado dizer que ou se aprova a reforma tributária ou será o caos. Governador, o senhor é que tem culpa por isso. Tem que assumir que quem fechou tudo aqui no estado foi o senhor. Então, se hoje nós temos essa perspectiva do caos econômico-financeiro, que já trouxe milhares de vidas perdidas também, o senhor tem que assumir a responsabilidade. Governar não é só levantar a bunda da cadeira e fazer, como o senhor disse na campanha. Agora o senhor está vendo a responsabilidade. Talvez o senhor não estivesse preparado para isso, né? E essa pandemia veio exatamente mostrar o lado da incompetência dos nossos administradores. Agora, a culpa é do senhor. Se hoje a situação da economia do Rio Grande do Sul vai ser mais trágica do que já é, e as finanças públicas devastadora como já era, vai ser muito mais, a culpa é sua. Sim, e 2021 vem forte para cobrar essa conta. Talvez, e fica um grande alerta agora para 15 de novembro, que, se não me engano, é a data das eleições, né? Talvez a gente tenha dado muito poder para algumas autoridades, assim. Isso é uma coisa que nós podemos começar a repensar, né? Porque o que nós tivemos no nosso país aqui e no nosso estado foi uma visão muito atomística, ou seja, vamos olhar o lado da saúde e o resto a gente vê depois como resolve. Agora a gente está cobrando a conta. A visão tem que ser holística, tem que ser multidisciplinar. Isso aí. E eu posso dizer assim, ó, muitos profissionais que assessoram as nossas autoridades, possivelmente eles não tenham sido escutados, Silvio, porque é impossível uma visão só unilateral sobre um determinado problema desses. E, por outro lado, certo, alguns comércios abertos, prosperando. Eu fui numa loja de estofados, né, e estava ele lá, as cortinas abaixadas, porque hoje o nosso empresário parece meio bandido, ele tem que se esconder para poder trabalhar, né? Então, as cortinas meio abaixadas, todo mundo assim, aí tu entra na loja e tal. Eu perguntei o preço de algumas coisas, né, eu queria conversar com ele. E eu vi, assim, que tinha uma prosperidade no comércio dele, né? E ele, assim, não, estamos vendendo maravilhosamente bem, está tudo bem, né? A crise nos favoreceu. E eu perguntei por que ele, assim, não, as pessoas estão trocando os móveis em casa, querem mais conforto. A questão do home office também modificou muito o perfil da venda dos imóveis. Então, as pessoas começam a ver. E até, assim, clientes nossos que têm espaços comerciais, né, de trabalho para 100 funcionários, estão começando a rever a questão do tamanho da empresa, espaço físico, tá? Querendo ganhar em mercado e diminuir o espaço físico para diminuir custo. Então, começa a se ver, por exemplo, que um colaborador ele custa, em média, R$1.000 por mês, pelo fato de ele estar na empresa ocupando espaço com móveis, e, né, com gastando café, luz, essas limpeza, coisas. café. Então, se tu mantiver esse cara em casa trabalhando, e hoje com toda a tecnologia possível, né, que também foram outras empresas que prosperaram muito, as empresas de tecnologia, para propiciar que o home office acontecesse, se tu mantiver essas pessoas em casa, tu consegue ter uma operação mais competitiva. Como o mercado hoje não é mais o Brasil, é o mundo, né, a gente consegue ampliar as fronteiras, tu consegue ser mais competitivo, tu consegue ter um preço melhor e tu consegue, no caso, avançar. Quem não tiver uma visão mais tecnológica e mais inovadora, hoje à tarde eu estou indo exatamente falar isso numa rede de mercados, né, sobre a tendência da indústria 4.0 no mercado, que é o supermercado 4.0, que é um mercado mais tecnológico, focado em lives para merchandising, focado em delivery, focado
em toda uma estratégia, né, de ajudar serviços aliado ao varejo, né? E é exatamente isso que se prega. Quem não tiver essa visão mais inovadora não vai prosperar nessa nova economia pós-Covid. É isso que a gente tem enxergado. Qual evidentemente, né, Saulo, tocar nesse assunto, mas para finalizar nossa entrevista, na verdade, a questão da organização do trabalho vai ser profundamente alterada. E também o talento profissional. Eu tenho falado muito nisso, né? Como nós temos uma consultoria na área tributária, olhando a questão jurídica e contábil, eu trago a figura do contador como um profissional estratégico para o futuro das empresas. Com essa reforma tributária que está chegando, ela diz que vai simplificar, mas o que vai simplificar, na verdade, é a fiscalização e vai trazer muito desafio para os administradores, para os empreendedores, e vão ter que se cercar de profissionais muito bem qualificados na área contábil, na área jurídica, na administração, na engenharia, né? Em todas as áreas, assim, esses profissionais eles vão despontar. E esses profissionais eles têm que estar muito alinhados com a inovação e a tecnologia. Tá certo. Professor Saulo, o pessoal que quer fazer uma conversa com um amigo, como é que faz? Não, tem meu WhatsApp lá, tem também PS Capital, professor Saul, né? pscapital.com.br, ou meu WhatsApp, 51992346577. Muito obrigado, Silvio. Tá bom, recomendo, porque na verdade as empresas vão precisar muito as pessoas ouvirem essa palavra, e a palavra transforma. Obrigado, Saul. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Nossa Economia e Desenvolvimento dessa semana fica por aqui. Um convite na semana que vem, um novo encontro. Até lá.